Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje, como vocês podem ver, estamos trajados. E como vocês veem que a gente está trajado, obviamente a notícia do quê? Notícia do quê? Da Marvel. A Marvel soltou hoje, à 1 da madrugada, ou lá, provavelmente foi umas 8, 9 horas lá nos Estados Unidos, talvez umas 10 no máximo, soltaram o mais novo trailer de Vingadores Doutor Destino. E antes da gente continuar, eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Como vocês podem ver, fizemos o upgrade no cosplay do Senhor Fantástico, tudo graças a Kanagen. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, é uma cosmaker fantástica. Ela é uma das melhores que eu trabalhei, ou uma das poucas que eu trabalhei também, e ela fez essa jaqueta maravilhosa e é incrível. Eu recomendo muito vocês irem no Insta dela, converse com ela, faça um orçamento que ela faz uns preços bem camaradas e bem legais. E dito isso, vamos agora rodar nossa vinheta e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar falando do trailer. Eu vou fazer outras partes agora, outras partes falando do que vai vir por aí da Marvel, porque teve a D23. E a gente teve também notícia, tivemos o trailer do Vision Quest. Provavelmente eu vou soltar ele ou amanhã, ou amanhã não. Outro dia eu vou soltar ele, provavelmente no próximo final de semana, ou uma terça ou quarta da semana que vem, só para dar tempo de eu gravar mais tranquilo, de eu falar mais dele, porque como eu não entendo muito do Vision Quest, é algo que eu vou ter, do que vai ser abordado, o que vai ser tudo, eu vou ter que procurar mais e ir atrás de saber mais disso. Bom, vamos começar com o trailer do Doutor Destino. E, gente, que trailer insano! Todos os trailers do Doutor Destino até agora estão fantásticos, estão insanos e estão mostrando muita coisa. O primeiro trailer mostrou pra gente mais a visão dos heróis, deles preocupados, deles com medo de derrotar o Doom, o Von Doom. Pra quem não sabe, o Doutor Destino ele é chamado de Victor Von Doom. Juntamente com o Quarteto Fantástico, ele foi na missão ao espaço para explorar as atividades cósmicas. E como o Quarteto Fantástico, ele voltou alterado, ele voltou com poderes. Eu vou explicar mais os poderes dele mais pra frente, mas ele é um poder um pouquinho similar ao do Magneto. Ele consegue mexer com ondas psíquicas, vamos colocar assim. Só que ele não vai só por esse poder, ele tem muito além. Ele usa magia, usa feitiçaria, usa tecnologia. Então ele vai além só do poder base dele, que tem horas que mostra, tem horas que diz que ele não tem. Então depende muito qual linha você vai. Mas ele tem poderes sim. Só que ele usa mais as questões de feitiçaria, de magia, de tecnologia e da inteligência dele, o que é algo que deixa ele um vilão formidável e um vilão assim digno de medo, né? E bom, o trailer começa com a Sue Storm falando bem do Victor, coisa que a gente se assusta porque pô, a gente tá esperando o cara ser lascado, ser assim um dos caras mais brutais que a gente vai ter na Marvel. E ela começa, Victor não era assim. Ele era gentil, ele era carinhoso, ele é cuidadoso, mas algo aconteceu e mudou tudo. E ele era o cara mais inteligente na sala, ela fala também. E a gente sabe que o Victor é inteligente, por isso que ele dá medo. Entre ele e o Reed, os dois eram pau a pau em inteligência. Às vezes o Doom supera, às vezes o Reed supera, mas eles sempre foram fenomenais. Os dois sempre deram medo. Tanto que quando o Reed vira o Maker na versão Ultimate dos quadrinhos, ele é um dos vilões que mais dá medo, porque ele não tem piedade, ele é alguém assim, totalmente louco. E é o que o Victor é. Ele é um louco, ele é um ditador, ele é alguém monstro. E esse trailer mostra totalmente a humanização dele, vamos colocar em traços, porque ainda não temos o filme, então não sabemos qual das muitas histórias eles vão abordar, mas creio eu que eles vão abordar a história que ele perde a família dele, e ele fica totalmente maluco e
quando ele perde a família, ele perde todo o sentido da vida e quer destruir o mundo para se vingar dele ter perdido o que ele mais amava. Tanto que na sua ele fala que ele perdeu a sua fala que ele perdeu alguma coisa e ele mudou. Então eu acho que é isso, porque assim, por mais que ele tenha o ego dele e muitas vezes ele perca pro Reed, se for essa versão do mais tranquila, vamos dizer, mais cínica, não acho que seja uma derrota para o Senhor Fantástico, em questão de inteligência, que vá derrubar ele. Porque se fosse isso, ele iria reerguer e derrubar o Reed de outra forma, porque é assim que ele é. Ele não aceita cair. Se ele cair, ele leva o outro junto. Então eu não acho que ele simplesmente perdeu pro Reed em questão de inteligência. Eu acho que teve algo a mais. E eu acho que ele perdeu a família. Principalmente porque logo depois que ela fala isso, aparece uma imagem de uma... chuto eu, que é uma mãe abraçada com um filho. E creio eu que deva ser a esposa e o filho do Von Doom. E com isso, nós temos muito mais a fala dele, dizendo do quanto ele é implacável. E a gente tem uma cena um pouco a mais da cena do Thor, de que ele segura o Stormbreaker com 2 dedos. Ele segura e joga o Stormbreaker pro lado! Ele joga o Stormbreaker pro lado com 2 dedos! E além disso, ele levanta os sentinelas. Ou seja, o destino tá louco. Tanto que junto da cena tem uma hora do Reed dele. Victor, você fez isso? Me responda, Victor, você fez isso? Ou seja, a destruição que o destino tá causando, o que o destino tá fazendo não é normal. Ele tá querendo destruir todos os multiversos e ele não vai parar se não conseguir o que ele deseja. E provavelmente o que ele deseja é vingança. Alguma coisa aconteceu com a família dele, alguma coisa quando ele voltou do espaço que ele quebrou, porque desde que ele voltou do espaço, nunca mais se teve. Tanto que se você for rever o Quarteto Fantástico, ele não aparece nos documentos para a missão. Então algo nessa missão aconteceu. Foi algo na missão que deu os poderes a eles. Alguém morreu nessa missão. Alguma coisa além de ter dado poderes ao Quarteto Fantástico aconteceu a mais. E isso é, por enquanto, isso é especulação minha, é só teoria minha. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu nesse nível, porque não pode ser o Von Doom vir assim do nada e querer já tocar o terror. E, gente, que medo dá esse cara. Porque assim, além de ser um ator excelente que tá no papel, que é o Robert Downey Jr., o Doom, ele é implacável. Então assim, se tem um personagem que se você vê na frente, você tem que meter o pé, é o Doom. Thanos dá pra derrotar, Galactus é derrotável, todo mundo, os Vingadores conseguem derrotar. Mas o Destino, não. Por 2 motivos. Ele tem imunidade diplomática. Tanto que na D23 apareceu um novo traje do Destino. E chuto eu que ele usa esses 2 trajes. Um para a guerra e outro para a diplomacia. Porque muitas vezes ele tem que ir para a ONU, ir para alguns órgãos, ir para as embaixadas. Então, creio eu que ele deva usar um traje mais social, uma máscara um pouco menos amedrontadora, que foi o que a gente viu. Então, creio eu que aquele traje seja para questões diplomáticas dele, porque o Destino ele não faz nada por acaso. E se ele tem um traje diplomático, ele tem um traje para guerra, que é o que a gente tem visto até então. E eu chuto que o traje que a gente está vendo, que o traje que a gente vai passar a maior parte do tempo do filme vendo, é o de guerra, é o de morte, é o de destruição. E é o que o Destino vai fazer. Porque, como eu disse, ele tem imunidade diplomática. Se ele só pode ser parado por qualquer um se ele fizer alguma cagada. Se ele fazer alguma coisa fora da lei. Aí os Vingadores podem assumir. Até então ele pode montar, fazer, ele pode fazer tudo que ele quer para planejar e para derrotar os Vingadores. E eles não podem fazer nada. Além de ficar de olho. E outra coisa, o segundo problema dele, ele é muito inteligente. Um exemplo disso, que foi um dos vilões assim mais formidáveis e que a gente, como fã, sentiu quando jogou, principalmente o jogo do Spider-Man do PS4, é o Dr. Octopus.
pois ele era um dos caras mais inteligentes no jogo. Então a gente jogar contra ele dá medo, porque a gente não sabe o que ele pode ter na manga. E isso que é o problema do Destino. Ele é inteligente, ele usa magia, ele usa feitiçaria, ele usa tudo o que pode ser usado. Ele já usou até força cósmica. Então vai saber se ele vai usar força cósmica ali também. Mas na hora que ele jogou Stormbreaker, veio um monte de raio roxo. Então eu acho que ele também conseguiu captar o poder do Thor. Tanto que no traje dele ele tem dois medalhões. Um que parece o Mjolnir e outro que parece o símbolo da Capitã Marvel. E há a especulação de que ele matou no universo dele esses dois heróis. Ainda não sabemos, porque como ele é do universo do Quarteto Fantástico e no do universo do Quarteto Fantástico tava tudo tranquilo em Nova York, na cidade deles, não, então a gente não sabe o que tá vindo. E isso é algo incrível. A Disney e a Marvel estão fazendo algo incrível. Talvez seja um dos melhores filmes do ano da Marvel. Talvez não, mas tá um nível surreal. Ver ele erguendo sentinelas do nada. A gente tem um filme com maior número de perigo estampado na cara. Perigo. E tá surreal de visual, de imagem, de tudo. É um dos melhores filmes visualmente falado e um dos melhores trailers que eu vi até agora. Tá surreal o negócio, tá fantástico. Ver uma cena do Johnny abraçado com o Franklin chorando já mostra que a situação está muito feia. A coisa tá num nível que ninguém mais tem controle, ninguém mais sabe o que pode acontecer. E tá muito feia a situação. E isso que vai ser insano, porque o filme vai mostrar o medo, o pavor, a impotência dos heróis. E isso é incrível. Tanto que todo mundo vai se juntar para derrotar ele, mas acho que ninguém vai dar conta de derrotá-lo, porque ele é implacável, ele não vai parar enquanto não conseguir o que quer. E isso é surreal. Doutor Destino vai ser o maior vilão da Marvel. Guardem o que eu estou dizendo. Se os irmãos Russo souberem o que estão fazendo e eles sabem o que estão fazendo, o Destino vai ser o pior vilão da Marvel. Esquece Thanos, esquece Ultron, esquece todo mundo. Porque eles são um fichinha comparado a isso. Ele trouxe Quarteto Fantástico, X-Men, Wakanda, Vingadores, tudo para se juntar e para tentar uma medida desesperada para derrotar ele. Eles terão sucesso? Só assistindo o filme para saber. Vingadores Doutor Destino, ele tá com a previsão de estreia para dezembro desse ano, mais aproximadamente dia 17, junto com Duna. Provavelmente ele terá entre umas 2h30, 3 horas de duração, porque tem muita coisa para acontecer, então ele vai ser um filme muito longo e vai ser provavelmente um dos filmes que talvez reacenda a chama que a gente quer da Marvel, ou talvez enterre ela de uma vez por todas. Então é um filme preocupante, é um filme que deixa a gente com ansiedade, mas é um filme que vai ser surreal. O material que estão soltando, o material que estão mostrando, os super trajes estão lindos e tá sendo fantástico. E bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar o gostei aqui no canal, de me seguir nas suas redes sociais, @cinespeaker, de se inscrever e deixar o gostei para saber que vocês estão gostando desses episódios que eu tô fazendo, falando dos Vingadores, falando da Marvel, falando do que está por vir. Se estiverem gostando, eu vou trazer mais, vou fazer mais, mas se não estiverem gostando, eu vou parar por aqui e só vou trazer a crítica do filme quando ele lançar. Então por hoje é só aí, até a próxima!